que você conheceu a calistenia, JP? Desde pequeno eu pratiquei esporte, sabe? Desde criancinha eu já nadei, quase fui jogador de futebol profissional. Mas eu nunca realmente conseguia me sentir preenchido por alguma coisa, entende? Como eu te falei, eu nasci no esporte, sempre fui incentivado, graças a Deus eu tive pessoas próximas a mim, meu papai, minha mãe, sempre me incentivaram a me mexer, sabe? Até então que o primeiro exercício de calistenia que eu aprendi, nem sabia que era calistenia, foi com meu pai, que foi o pistol squat. Pra quem não sabe, é o agachamento com uma perna só. Então não foi a parada de mão, não foi isso, Nada aquilo disso, outro. foi o Não, pistol foi o squat. pistol squat. Meu pai trabalha na área da saúde e ele é um dos pontos que ele recomendava para os pacientes dele. E, meu, eu vendo aquilo, me inspirei e falei, vou tentar. Aí tentei e consegui fazer. Fazia um pistol squat. E eu conheci a calistenia porque, assim, quando eu era menor, eu tinha muita insegurança com o meu corpo, sabe? Eu era muito magro. Tem um vídeo no meu canal que eu mostrei minha transformação lá. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam lá e assistam os vídeos. É minha transformação de 4 anos e meio de calistenia. E junto a isso, eu, sabe, não tinha autoconfiança, eu me sentia muito pra baixo, sabe? Eu era muito Inseguro. aloprado pelos meus Falou amigos na pra o escola. JP, mó magrinho, mó pena, hein? É, e eu não gostava daquilo, sabe? Ninguém gosta de se sentir mal, ninguém gosta de se sentir pra baixo. E mediante a isso, eu decidi procurar uma opção. Aí eu comecei a ver os vídeos de musculação, tava naquela época, sabe, começando, uns 5 anos atrás, aí tinha o Jeff Sed, tinha pouquíssimas pessoas, Sim, sabe, sim, sim. referentes na musculação. Aí eu comecei a assistir, aí comecei na academia. Aí eu fiz uns 6 meses de academia, mais ou menos, mas acredito eu, por ter uma experiência já no esporte, aquilo meio que não era o suficiente pra mim. Não, E não supriu a sua exatamente. necessidade. E eu gosto muito de desafio, sabe? Eu gosto sempre de me testar um nível acima. E eu falava, puta, eu olhava assim ao redor, chegava na academia, meu, a maioria das pessoas ou estavam conversando, ou o cara ia lá pra querer paquerar a mina, É verdade, e, isso acontece muito nas academias. Muito. e eram pouquíssimas pessoas que realmente estavam ali pra treinar, sabe? E eu olhava ao meu redor e eu não via alguém pra falar, tipo, puta, me inspiro nesse cara. Entende? O máximo que eu tinha era uma referência no YouTube, mas era muito longe, sabe, da minha realidade. E aí eu vi alguns vídeos de parkour, aí comecei a treinar parkour, que Fez tipo, parkour? sim, um pouquinho, Caramba, eu não que era sabia. algo que me desafiava. Falei, nossa, legal. Aí assistia muito filme, falava, nossa, bacana. Aí logo depois eu vi um vídeo do Frank Medrano no YouTube. Ele abriu um portão assim, meu, o cara rasgado, rasgado. Tipo, aí ele começou a fazer umas danças na barra, assim, tipo, andar no ar, levantar uns pneus, sabe, fazer umas flexões Sim. paradas de mão. Falei, nossa, que é isso? Nunca tinha O visto. que esse cara tá O fazendo? cara que é Que um que... extraterrestre. que é isso? Aí eu me apaixonei, sabe? Me apaixonei pelo esporte, comecei a assistir cada vez mais, aí conheci o Bar Brothers. Acho que muitos de vocês que são calistênicos hoje conhecem essas referências que eu passei aqui, Hannibal King também. E me apaixonei. Mediante a isso, eu comecei a treinar, e eu comecei realmente a ver resultado. Porque não era só uma transformação corporal que eu estava adquirindo, era uma consciência do meu corpo, eu conseguia fazer movimentos e coisas que menos de 1% da população do mundo conseguia fazer. Isso realmente me chamou a atenção. Aí eu comecei a treinar, me dedicar. Aí depois disso, aí, meu, eu não conseguia fazer uma barra, não conseguia fazer 10 flexões, mas aí fui persistindo. Aí fui conhecendo pessoas, mas posso dizer assim que o meu primeiro ano de calistenia foi sozinho, Sozinho. ralando. E assim eu fui escalando, fui conhecendo pessoas, aí eu fui lá e conheci o street workout. No E primeiro ano você já conheceu o Street não, não, Workout. não, não conheci. Eu foquei mais na calistenia. Eu E nem, qual... nem sabia que era street workout, porque. A galera é difícil no começo diferenciar. Sim, E sim. qual foi o primeiro move que você desbloqueou? O primeiro movimento, eu falei pra você, foi o pistol O pistol squat. Mas squat. o primeiro, assim, já treinando calistenia, sabendo que era calistenia, foi o muscle up. Muscle up. Que era algo que eu, nossa, via na internet falar fenomenal. Pra quem não sabe, muscle up é a subida na barra. Assim, é uma barra, aí você sobe nela.
O muscle up é um movimento que para nós da calistenia é um movimento Simples? simples, simples. É difícil, claro que exige força, o muscle up exige força, eu não Sim, vou de mentir fato. não, não é fácil. Mas para nós da calistenia é um movimento que às vezes não tem nem graça mais fazer, né, porque ele exige muita força. Às vezes uma handstand, que é uma parada de mão, vai chamar mais atenção do que o Exatamente, muscle up. E aí, fora o exatamente. muscle up, qual foi assim o É, estático quando eu comecei a treinar, eu fiquei fissurado no front lever. no Front front? lever é basicamente a gente estende os braços assim e fica alinhado com o corpo reto, como se fosse uma Nossa, esse é prancha. difícil, esse é difícil, esse é difícil. E eu fiquei fissurado nesse movimento. Nossa, esse momento é muito Aí eu difícil. comecei a treinar ele. Treinei de uma maneira errada até. E acabei me machucando. Mas depois de uns 6 meses treinando, eu consegui pegar o front lever. Então, meu primeiro estático, assim. Foi o front? Não foi o front, foi o back. Mas foi o que eu mais fiquei fissurado no começo, assim, pra pegar. Eu falei, nossa, é lindo, maravilhoso. Foi o back lever. Back lever é o contrário. Eu fico com as mãos pra trás na barra, assim. E o corpo estendido, virado pra baixo. Bonito também. Movimento que, pô, eu desbloqueei ali em uns 3, 4 meses de treino e só treinando ele, só treinando ele. E é difícil, mas é muito bonito. E o sabor da conquista, quando você consegue realizar o movimento, é o Exato. mais gostoso que tem. É o mais A gostoso. quantidade de hormônios que é descarregado na sua corrente sanguínea, no seu cérebro, é gigantesca, sabe? E assim, mais uma vez, não é comparando que algo é melhor do que outro. Não, cada esporte tem o seu benefício. Cada um tem um objetivo e dentro disso você escolhe o que é mais interessante para você. O importante é você se mexer. Mas assim, Perfeito. o ato de você às vezes lutar e se dedicar durante 6 meses, um ano, tem movimento que a gente demora 6, 7 anos pra gente conseguir ficar 3 segundos em isometria. Isso cria uma resiliência muito grande dentro de você. Isso se espelha para outras áreas da sua vida. Por exemplo, o seu trabalho, a sua família, que você acaba sendo uma pessoa, não vou falar que você vira o controlado, frio calculista, não, mas você consegue Ser ter mais determinado, isso, seria a de palavra? determinação, você consegue ter uma visão diferente sobre a vida. Você não. Hoje a gente vive uma realidade de muito imediatismo, sabe? As pessoas querem tudo Total, para ontem, total. prazeres momentâneos. E com o esporte me proporcionou isso, sabe? De entender que às vezes você vai ter que plantar para você colher daqui a 1, 2, 3 anos, sabe? O mundo do investimento é assim, sabe? Principalmente do Isso, investimento. juros compostos, sabe? E desta maneira você consegue ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente do mundo, entende? E isso para mim não tem preço, porque além de você se desafiar e por melhor que você seja no esporte, sempre tem algo a mais que você pode fazer. Nunca você vai chegar no top, 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 sabe? Você pode ser excelente, você pode ser muito bom, você pode ser o melhor do mundo, mas sempre vai ter algo que você ainda não consegue fazer. Então, esse ato de auto se desafiar, isso é muito fantástico. E na minha opinião, e na minha vivência, apenas a calistenia me proporcionou isso.